isso tem deixado nossos diálogos ainda mais interessantes, né? Com a participação dos alunos. Por isso, eu gostaria de chamar inicialmente a Mariana, que já está aqui no ar, e vou já passar a palavra para ela, que ela vai apresentar o professor Alexandre Carneiro e vai dar continuidade ao evento, fazendo a mediação de hoje, né? Eu estarei aqui, certamente dialogando junto, né? Mas hoje ela vai fazer essa mediação, tá? Então, vamos começar. Muito obrigada pela presença de todos. E essa reunião vai ser gravada, eu espero que possam fazer perguntas, possam fazer interlocuções. Esse diálogo só tem sentido se a gente fizer isso, né? Ele não é só uma palestra, né? Para aqueles que estão inscritos, é interessante que façam o registro, porque também a gente faz disso uma atividade acadêmica, de escrita de resenha. É com você, Mariana. Oi, boa tarde, professora Lídia, boa tarde, professor Alexandre, boa tarde a todos os presentes. Eu queria começar agradecendo, né, essa oportunidade de participar desse projeto tão rico que a professora Lídia conduz. E vou já, né, entrar ao tema. Hoje a gente vai falar sobre política e religião, a gente vai dar um enfoque maior no nosso país mesmo, mas a gente pode... Se alguém tiver alguma questão que queira levantar a nível mundo, a gente pode também envergar para isso, mas, assim, tendo um pouquinho do nosso contexto de curso e do próprio projeto em si e da nossa realidade nacional, que tem muito assunto para falar, a gente vai enfocar um pouco mais nessa questão Brasil. E hoje vou conduzir com o professor Alexandre, que é um imenso prazer. O professor Alexandre, além de professor, ele é também escritor, né, aí das nossas questões sociais. E o professor Alexandre, ele vai, para quem está se preparando para assistir, o professor Alexandre vai primeiro abrir o tema, falar um pouco sobre o assunto e depois vai abrir para que a gente possa debater. Então, assim, vai ser uma exposição a princípio, e depois a gente vai abrir para dúvidas. Então, quem quiser ir tirando dúvidas, pode ir mandando no chat, que elas vão ser lidas, essas questões vão ser levantadas aqui na conversa, tá ok? É com o senhor, professor Alexandre. Ok. Bom, uma alegria muito grande estar participando mais uma vez dos diálogos. Eu acho que essa é talvez a terceira vez, ou quarta, que eu tenho o privilégio de participar dos diálogos. A primeira com a coordenação do professor Willis e as outras na coordenação já da professora Lídia. É bom a gente poder ter esse contato e acho que a temática que a gente está propondo é extremamente contemporânea. Eu acho que essa temática se constitui uma exigência. Tem que se pensar isso, é preciso que se debata isso, é um tema que deve ganhar as ruas, as esquinas, está nos bares, nas universidades, em todos os lugares. Bom, a questão que nos prende é essa que já foi antecipada pela Lídia e pela Mariana. Nos interessa essa relação entre política e religião dentro de um enfoque específico que se quer abordar essa temática, que é a questão das garantias de manutenção de um Estado laico no Brasil. Muito bem. Quando eu pensei sobre esse tema, que é uma provocação, e é um tipo de discussão que a gente já começa a participar dela com a sensação de que a gente está entrando num território que você não vai dar conta dele, que você não vai conseguir alcançar objetivos consistentes, porque, além de uma temática subjetiva, faz parte de uma das nossas mais recentes realidades históricas, e como bem dizia o Adorno, os fenômenos históricos não são suscetíveis de definição, não são suscetíveis de abordagens objetivas. Agora, o fato de nós estarmos lidando com problemas complexos da história humana, isso não significa dizer que eles não possam ser cientificamente pensados, não significa dizer que eles não possam ser tratados. Significa dizer que eles não são suscetíveis a teorias definitivas, que nós não podemos
concluir esses assuntos, fechar esses assuntos pela sua complexidade e pela sua própria natureza. Portanto, a relação entre política e religião, na perspectiva de lições para a garantia de um Estado laico no Brasil, na minha opinião, o nosso interesse por esse tema, essa discussão vem à tona, ocorre um despertamento, sobretudo no ambiente acadêmico e também nos ambientes de militação política sobre essa questão. E eu penso que a primeira coisa é pensar, é expor por que esse tema está em destaque, ocupa um espaço interessante na vitrina do debate e da opinião pública. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ser claro é propor que o protagonismo político da Igreja Evangélica nesses últimos 40 anos talvez seja o grande fator para esse despertamento, para essa preocupação com o tema. Nas eleições de 2018, a Igreja Evangélica entrou nesse processo com 32 milhões de votos. Desses 32 milhões de votos, 22 milhões foram dados ao Bolsonaro e 10 milhões dados ao Haddad. O que significa dizer que a diferença de votos entre o Bolsonaro e o Haddad, que elegeu o Bolsonaro com 55% do eleitorado, a diferença de votos que deu a vitória para o Bolsonaro em relação ao Haddad foi de 10 milhões de votos. A Igreja Católica votou nos candidatos 50% para um e 50% para outro. A diferença foi de questão de 1 milhão e pouco de votos. E a diferença dos votos que a Igreja Evangélica designou ao Bolsonaro em relação ao Haddad representou aproximadamente 22 milhões de votos, o que significa dizer que o voto da Igreja Evangélica foi decisivo para a eleição do Bolsonaro. Bom, se nós estamos, então, voltados para pensar a relação entre política e religião e pensar a perspectiva de lições que nos garantam a manutenção de um Estado laico no Brasil, o primeiro lugar para onde a gente deveria olhar é aquilo que eu estou chamando de protagonismo das igrejas evangélicas no campo político brasileiro. Essa é a primeira questão. Em segundo lugar, eu acho que tem um dado interessante que a gente pode focar, que objetivamente recorta mais ainda essa questão do protagonismo político, que é o fato de que 20% dos parlamentares do Congresso Nacional compõem a Frente Parlamentar Evangélica. São aproximadamente 105 deputados federais e 15 senadores. Não são todos os evangélicos que fazem parte da Frente Parlamentar Evangélica, mas os que compõem essa frente parlamentar, cuja atuação se caracteriza pela defesa de pautas tradicionais relacionadas à família e relacionadas à tradição política, defendendo bandeiras a favor da moral tradicional e burguesa brasileira e se opondo contra a eutanásia, relações homoafetivas, criminalização de violência contra índios, mulheres e negros, contra a igualdade de gênero, um grupo que foi muito fortalecido pelo Executivo com a eleição do próprio Bolsonaro em 2018, porque esse grupo apoia o projeto político do governo e, em troca disso, recebe benesses e facilidades e a ocupação de cargos em importantes instituições do governo. Esse também é um aspecto que chama a nossa atenção e que nos faz considerar e reverberar se nós não estaríamos vivendo uma eminência de transição de um Estado leigo de um Estado laico para um Estado religioso no Brasil. Acho que um dado também interessante que poderia ser colocado é uma pesquisa Datafolha no começo de 2020, e os dados são extremamente interessantes acerca da confissão religiosa da sociedade brasileira: 0,3% confessionalidade judaica, 1% ateus, 2% afro-religiosos, 2% outras religiões, 10% os sem religião, 31% evangélicos e 50% católicos. São dados que nos surpreendem
e que, acompanhando a vida política, o debate, o acirramento das posições de alinhamento conservador e progressista da política brasileira, a gente é tentado, evidentemente, é condicionado a pensar num perigo eminente que o Estado laico brasileiro estaria passando. O fato é que esses dados, eu apenas estou colocando algumas pouquíssimas questões, entre muitas outras que poderiam compor esse quadro, mas o fato é que quando a gente se coloca diante desse quadro, a gente percebe claramente que está ocorrendo uma transição política nesses últimos 40 anos na realidade brasileira. Isso me parece ser inquestionável. Agora, dentro dessa questão, valeria efetivamente a gente fazer uma outra indagação, a gente propor uma outra inquirição, se existe condicionamentos históricos que no futuro bem próximo ou a médio prazo sejam capazes de promover uma reversão do Estado laico brasileiro para um Estado religioso. Eu acho que essa seria, talvez, a grande questão para a qual a gente deveria atentar. Se nós estamos falando de lições para a garantia da manutenção do Estado laico no Brasil, eu penso que atacar o problema de forma mais objetiva é perguntar se existem hoje condicionamentos históricos que nos façam entender que iminentemente nós estaríamos próximos, ou a curto prazo, ou a médio, de uma transição dessa natureza. Assim, tentando atacar esse flanco de uma forma mais objetiva, eu imagino que a gente deveria construir rapidamente aquilo que a gente poderia chamar de identidade de um Estado religioso na história política do passado e da contemporaneidade. Nós estamos falando de que fenômeno quando nós afirmamos um Estado religioso e não um Estado laico. Assim, a grosso modo, jogando assim muito livremente entre vocês, eu diria que a gente poderia propor uma identidade onde se encontraria alguns elementos. O prevalecimento de uma cultura mítica, um sistema de castas na estratificação de sociedades absurdamente tradicionais, fases rudimentares das civilizações, concepções nulas ou quase zeradas acerca de direitos humanos e desenvolvimento humano, e isolamento e estagnação política. Isso, para mim, comporia algumas caracterizações da construção ou das condições necessárias para o advento, para a consolidação de um Estado religioso. Agora, pensando nessa identidade que eu acabo de compor precariamente, talvez a gente não tenha consistência para afirmar que existiu no passado no Brasil um Estado religioso. Mesmo se nós considerarmos o período de 1824 a 1891, porque nesse caso, se nós afirmarmos que no Brasil nós tivemos um Estado religioso, eu penso que a afirmação ela é frágil, porque ela precisaria de uma definição mais clara entre Estado religioso e um Estado que adota uma religião oficial, como é o caso que se dá na história do Brasil entre 1824 e 1891. No entanto, se a gente, considerando mesmo assim, que nunca se concretizou historicamente um Estado religioso no Brasil. Mas vejam bem, diante de um aumento crescente da igreja evangélica, a previsão é que em 2050 a confissão evangélica represente quase 40% da sociedade brasileira. Se nós considerarmos o aumento crescente da população evangélica, a articulação continuada de um projeto político vigoroso por parte das lideranças desta igreja na ocupação de cargos estratégicos na política nacional. Se nós considerarmos isso, nós teríamos elementos para afirmar que as nossas garantias de manutenção de um Estado laico no Brasil estariam comprometidas? E sobre essa questão, eu queria jogar algumas dicas, eu queria propor alguns ensaios. Porque eu penso que uma abordagem interessante, eu posso até estar enganado acerca disso, e se eu estiver enganado,
a Lídia e a Mariana vão me ajudar a encontrar um eixo mais adequado para abordar a problemática ou melhorar esse ensaio que eu estou propondo. Mas, na minha opinião, a abordagem dessa problemática, ela deveria se concentrar em pelo menos duas argumentações. O que autoriza e o que desautoriza prospectar a transição de um Estado laico para um Estado religioso no Brasil. O que autoriza a gente pensar isso? Que nós estaríamos sob ameaça de vermos capitular o Estado laico na sociedade brasileira e que nós estamos na eminência de termos uma sociedade controlada por dogmas de religião, como se o Brasil fosse uma igreja, impondo-se à sociedade brasileira padrões de doutrina, padrões de catequese, e submetendo o mundo a um dossel sagrado, a uma visão paradisíaca, conforme o ideal da igreja cristã. Eu penso que nós deveríamos nos concentrar, em princípio, nessa dupla discussão, nessa dimensão dialética, nessa abordagem dialética do problema. O que nos autoriza a prospectar essa transição de um Estado laico para um Estado religioso e o que nos desautoriza a prospectar uma transição eminente nessa concepção. Então, no primeiro momento, prospecção autorizada. Assim, na minha opinião, e aí eu estou sendo muito honesto com todo mundo que está me ouvindo, na minha opinião, é histerismo intelectual a gente prever um eminente Estado religioso no Brasil. Eu penso assim, e a gente pode debater por quais são as razões que eu percebo e entendo para imaginar que um Estado religioso no Brasil não passa de histeria intelectual. Agora, isso seria possível. E isso seria possível. E a favor da concretização dessa ameaça, a gente poderia propor um desmedido e radical retrocesso geral da cultura social brasileira ao limite da insanidade generalizada. Eu acho que é um mundo como esse, numa desconstrução radicalíssima desse porte, nós poderíamos pensar na ameaça do Estado laico brasileiro e que nós estaríamos na iminência de vermos instituir no Brasil um Estado religioso. Então, o que é que nos autoriza a prospectar isso? Se nós estivéssemos à beira de uma sociedade apocalíptica. Esse é o meu argumento, que é claro que eu estou pronto para receber todas as pancadas que vocês resolverem desferir e os aportes que misericordiosamente vocês poderão me dar. Mas, por um lado, uma transição desse porte poderia ocorrer no advento de um apocalipse na política e na cultura brasileira, e isso poderia nos levar a esse tipo de crise radical na política do Brasil. Eu tenho alguns argumentos que nos recomendam cautela com esse tipo de prospecção. Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa absorver da sociologia estruturalista e da sociologia funcionalista a visão suave que esses dois lugares teóricos da sociologia nos inspiram de pensar que a relação entre o político e o religioso sempre aconteceu na organização e na estruturação dos campos sociais. O Bourdieu, quando trata dos campos sociais, ele vai falar que, em relação de uns para com os outros, todos eles são autônomos, mas, ao mesmo tempo, dependentes. Eles se tocam o tempo todo. O Castoriadis, num trabalho interessantíssimo sobre o totalitarismo, ele vai afirmar que você encontra na sociedade uma dimensão religiosa e encontra na religião uma dimensão política. Então, me parece que a gente não deveria desatar um fluxo de sentimento de temor, nós não deveríamos ser estremecidos por fato de vermos a política e a religião
evangélica brasileira de mãos dadas aos amores e a namoricos o tempo todo, porque me parece que a sociologia, tanto a estruturalista como a funcionalista que eu acabei de mencionar, elas já nos advertem o tempo todo que esse relacionamento faz parte da própria natureza da organização dos setores sociais. De maneira tal que, ao longo da história, a gente pode constatar isso, a política sempre tirou proveito, vantagem de uma relação com a religião, e a religião sempre tirou muito proveito da sua amizade, da sua proximidade com o poder político. Agora, mas vamos imaginar que nós nos apeguemos a esses dados quantitativos de que na possibilidade de um Brasil com quase maioria evangélica ou de maioria evangélica, representaria o perigo do naufrágio do Estado laico e nós estaríamos entrando irremediavelmente no Estado religioso. Contra esse argumento, que eu acho que a percepção não é errada, mas a abstração que a gente faz do dado me parece que tende a alguma incoerência, a alguma precipitação. Mas as tendências afirmam que em 2050 os evangélicos serão quase que 40% da população brasileira. E para quem já está assustado hoje, com os 31%, pensando nos 40%, isso se torna mais assustador ainda. Mas se nós analisarmos esse quadro e compararmos esse quadro com outros elementos da própria realidade, a gente começa a perceber que o mapa ganha outros contornos. Por exemplo, 47% da população norte-americana é de confissão evangélica. 47% da população norte-americana. E você não tem, nos Estados Unidos, um Estado religioso. E se você somar a população católica, você vai ter em torno de 74% a 76% de cidadãos norte-americanos que fazem confissão cristã. Desses 70 e poucos por cento, 47% são evangélicos. E isso não é suficiente. A força da confissão religiosa, me parece que no mundo ocidental não tem sido atenção suficiente para condicionar o comportamento geral de uma sociedade, a despeito de nós entendermos que toda religião tem essa pretensão universalizadora de controlar tudo, de controlar o mundo, de controlar o comportamento que as pessoas fazem, o que elas deixam de fazer. A religião é muito ambiciosa nesse aspecto, mas no Ocidente nós não temos ainda esse tipo de experiência. Agora, por outro lado, é interessante lembrar que, diferente do catolicismo, a crença protestante é absurdamente segmentada. Enquanto que no catolicismo você tem uma igreja com unidade e você tem um único líder, o protestantismo e a igreja evangélica têm milhões de líderes, cada um defendendo uma própria visão, defendendo uma própria doutrina. A unidade espiritual da igreja protestante é impossível. Você imagina nós pensarmos em unidade política. Esse é um aspecto também que a gente deveria levar em consideração. Agora, por outro lado, é também que a gente se lembre que o reduto evangélico não favorece apenas a alinhamento progressista. Você tem N grupos na Igreja Evangélica Brasileira que são identificados e alinhados com projetos da esquerda que estão filiados a PT, PCdoB e PSOL. Portanto, você tem dois tipos de alinhamento. Agora, efetivamente, que os nomes que têm se destacado na política contemporânea brasileira são nomes de líderes, de pastores de igreja, que, a rigor, são extremamente ortodoxos e são detentores de uma visão altamente conservadora. É bom lembrar que esses líderes não representam essa igreja, eles representam pequenas comunidades. Se nós estamos pensando nessa direção, eu penso que termos esses dados nos ajudam a uma condução mais temperada do problema que nós estamos tentando trabalhar. Muito bem, esse quadro nos ajuda a perceber com maior clareza a situação na qual nós estamos. Uma segunda questão que eu colocaria é a questão da secularização da sociedade brasileira. E a gente tem que pensar sobre isso. A Lídia sabe que eu tenho enfatizado muito isso nas minhas discussões, e na última live que nós fizemos com a presença do professor Cleiton, eu trouxe essa questão e eu quero chamar a atenção para as pessoas que estão nos ouvindo nessa live para esse fato. Ora,
a gente sabe que a secularização da sociedade brasileira é lenta e tardia. O sagrado domina a vida desse país ainda de uma forma muito consistente. Está no comércio, está na indústria, está na política, no lazer, em todo lugar tem nome de santo, o nome das pessoas são atribuídos a santo, nós temos um monte de feriados, o nosso povo é extremamente apegado à religiosidade. No entanto, o processo da secularização já iniciou nesse país. Nós, portanto, estamos vivendo, a despeito de tardia e lenta, mas a secularização da sociedade brasileira está em curso, capitaneada por um aumento de índice de educação escolar e técnica e, de alguma forma, influenciada por aquilo que eu estaria chamando, se vocês me entenderem, de braço humanizador da globalização, que nos permite entrar em contato com os movimentos que incidem no planeta e despertam a nossa mente e a mente da sociedade brasileira para muitas ações de mudança, de transformação, para um campo polifônico de opiniões e que acabam desempenhando um papel de trazer à nossa consciência elementos de reflexão que nós não encontraríamos com muita facilidade dentro do nosso próprio momento histórico. Então, agora, se a gente diz, mas as pautas não liberais da política brasileira estão conquistando muito espaço. E, de fato, me parece que esse é um momento muito particular desse estágio que nós estamos vivendo no Brasil, que eu chamo de baixo desenvolvimento tecnológico, científico e industrial em estágio de baixa secularização. E é por essa razão que a sociedade brasileira e a política brasileira, de alguma forma enfraquecida, se acha refém de grupos ideológicos, não só os grupos religiosos, mas de grupos ideológicos. Você tem bancada disso, bancada daquilo outro, e essas bancadas fazem festas, porque elas são alimentadas por lobby, e a sociedade brasileira, ainda em função do seu estágio tênue de secularização, ainda é refém dessas ventanias ideológicas e, dentro elas, dessa explosão do pensamento religioso na política brasileira. Agora, a gente tem que considerar que, a despeito desse nível baixo de secularização, o processo de secularização dos países da sociedade ocidental não estagnam e nem retrocedem. Portanto, eu imagino que nós estamos num processo de secularização que só tende a avançar, e um dos grandes efeitos notáveis da secularização é a contextualização das crenças religiosas no ambiente privado. É entender que o mundo público é partilhado por sentimentos de outra grandeza. São outras espiritualidades que movimentam e que animam a vida pública. E que a religião, ela não é exclusiva, ela define uma dimensão da vida do indivíduo, se ele quiser e se ele permitir. Me parece que esse é o grande resultado, é a ação que a secularização tem realizado nos países que têm passado por esse processo de mudança cultural, tecnológico, científico, no campo do desenvolvimento humano. Os países desenvolvidos nessa área, você não tem a religião eliminada, a religião não evapora, mas ela não tem a centralidade que ela tem em países de terceiro mundo, subdesenvolvidos e em desenvolvimento. E eu estou, em alguma medida, certo de que a nossa trajetória na construção do nosso desenvolvimento humano não tem retrocesso nem estagnação. Na medida que a sociedade vai se escolarizando, na medida que os nossos jovens vão estudando, ingressando nas universidades, na medida em que os nossos profissionais de médio porte, profissionais liberais, trabalhadores autônomos, vão se entregando à leitura, buscando informações na internet, isso tanto tende a atuar numa direção contrária, mas também certamente atua na construção de uma mentalidade. Portanto, eu entendo que nós estamos vivendo um processo de secularização e que, portanto, essa farra que os cartéis ideológicos fazem com a nossa política, estupando a mentalidade das pessoas, enganando
a partir de uma política de imaginação, eu penso que a sociedade brasileira está chegando à sua adolescência. E que nós não vamos ter esse quadro de apropriação da mentalidade ingênua, perene durante muito tempo, uma vez que muitos despertamentos no campo da formação educacional já consistem em frentes importantes abertas no flanco da nossa sociedade. Eu diria que pensar um Estado religioso no Brasil é pensar uma sociedade apocalíptica, é pensar um não-Estado, é pensar o retorno da sociedade brasileira a uma dimensão tribal da sua existência. Acho que se existe possibilidade de um apocalipse, e isso não seria matéria científica, mas matéria espiritualista religiosa, mas, de qualquer forma, a política das nações nos permitem pensar momentos de tremendos retrocessos, que eu acho que isso não será uma realidade no nosso contexto, mas eu penso que nós temos elementos suficientes para pensarmos que o crescimento de uma visão religiosa, que o destaque de personalidades políticas que defendem dogmas por falta de esclarecimento, por falta de visão e cegueira dogmática, eu penso que isso não repercute em um movimento massificador que tenderá a influenciar o quadro geral da política brasileira. Portanto, eu imagino que nós, baseado nesses dados, a gente não poderia prospectar que nós estamos na iminência da transição de um Estado laico para um Estado religioso brasileiro. Mas nós estamos vivendo um conflito que sempre haverá na construção da política, que sempre se dá no campo de conflito, no campo de antagonismo. Bom, são algumas questões que eu estou levantando para que isso possa favorecer os debates, as articulações, as ideias que tanto você e Lídia, como aqueles que estão nos ouvindo, proporão. Eu espero que tenha ajudado a gente a conversar. Bom, professor, foi muito rico, extremamente. Eu acho que eu vou ter dificuldade de acompanhar na ordem que o senhor expôs, porque o senhor trouxe muitos argumentos, assim, extremamente dignos de muito debate, né? Pena que eu já vou dizendo que pena que a gente só tem esse tempo determinado, né? Mas, assim, se possível, se eu ver que eu estou me perdendo, eu até peço licença, né, para pedir que o senhor me ajude, me traga de volta, porque eu estou um pouco nervosa. É a minha primeira vez aqui nesse momento, mas eu vou tentar organizar da forma que eu acompanhei o seu pensamento, certo? Um fator super legal que eu notei no seu, né, na sua opinião, é que o senhor traz uma convite a que nós olhemos para a nossa história para ver se ela traz algum indício de que isso possa trazer um real risco, de que isso possa trazer uma transição para o Estado religioso. E realmente olhar para a história nos faz ver para onde nós estamos indo, né? O intuito sempre foi esse, né? E quando a gente traz a história do Brasil, a gente traz um Brasil com uma religião cristã colocada desde o início goela abaixo, né, da nossa população natural, que tinha uma crença mais naturalista, né, assim, mais uma religião imposta, colocada imposta, que essa religião, ela foi tida não só como religião, mas como forma de dominação política também, nesse primeiro momento da nossa história. Nós crescemos como, até vou longe que eu vou chegar nesse meu argumento também, mas nós crescemos até como Constituição a partir dessa colonização. Nós não teríamos as leis, os direitos, se a gente não observasse a nossa cultura e a formação dessa cultura. Então, trazendo, né, a gente tinha um Estado completamente entrelaçado. E eu não descarto e nem critico esse entrelaçamento, porque a função dos dois, ela se confunde em muitos momentos. A religião, ela vem como um apoio moral, como uma forma de manual moral a seguir, de manual para a felicidade, de um manual para uma salvação, no caso da religião cristã em si, né? Tudo muito voltado para essa salvação, enfim. E a política, ela vem trazendo o bem comum. Ora,
o que é mais bem comum do que os ensinamentos de Cristo. Amai uns aos outros, né? Eu estou falando do ensinamento de Cristo, direcionalmente nesse primeiro momento, porque a gente está trazendo a religião cristã nesse primeiro momento aqui, né? Amar um ao outro e amar o próximo como a ti mesmo. Então, já traz essa relação, essa entrelinha do bem comum. Então, elas duas assim, andam muito próximas, naturalmente, como o senhor disse. É muito difícil você pensar um estado que o senhor colocou aqui, né? De abolir a religião do Estado, porque eles andam realmente juntos. Mas eu acredito, professor, agora eu vou trazer alguns dados interessantes, né, para mostrar que eu estudei alguma coisa. Mas, assim, como o senhor colocou aí, né, em 1990, 1991, Rui Barbosa foi lá e fez um decreto dizendo que o Brasil seria um Estado laico, né? E isso me traz a ideia de que a gente confunde muito o Estado laico com o Estado ateu. Quando o senhor diz assim, vou abolir a religião, né, é difícil separar e tudo, a gente não, né, é difícil porque os valores estão ligados, mas o que traz essa ideia de laicidade, né, é a ideia de neutralidade, é um Estado neutro. Eu acho que o grande foco do meu argumento, que você pudesse colocar assim, um só, seria quando você está na política e na religião, confundindo o papel de cada um. Eu acho que esse é o perigo. Porque o que eu vejo hoje, talvez de forma um pouco, né, acompanhando o processo considerada histérica, é que políticos estão se elegendo tentando trazer essa manutenção desses poderes já investidos pela igreja lá atrás e que com muita luta a gente tenta trazer para um Estado mais neutro, separado da religião, tendo como base a Constituição, tendo como base os direitos humanos e fundamentais. Eu vejo muita gente sendo eleita para a manutenção desses valores religiosos e não para a manutenção das leis, da Constituição, do que de fato o Estado político é construído. Não estou falando que a religião também não constrói o Estado político. Na nossa Constituição, logo no comecinho, eu até fiz uma anotação, vou pedir licença para baixar aqui para ler. Ele fala assim, promulgamos, né, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição. Então, lá no comecinho, quando a gente funda ali uma Constituição, a gente já traz, sob a proteção de Deus, uma ideia de que a religião sempre esteve muito ligada à nossa história. E não é isso que eu venho propor como solução para esse risco, abolir isso da política. Não, eu venho propor como discussão até que ponto hoje a bancada evangélica, a representatividade política usa isso para se eleger e usa o poder, aí é um ciclo sem fim. Eles usam a base, né, religiosa para se eleger e usam o poder para manter a base e a dominação religiosa sobre as pessoas. Então, se os dois ali, que estarão entrelaçados, mas se os dois conversam de pertinho e ficam tentando um ao outro se manter no poder, qual o direito para nós que no artigo 5º somos todos iguais, tendo em vista que nós somos maioria cristã, qual é o direito, por exemplo, à crença e culto religioso, enfim, que a gente pode garantir a pessoas que se consideram ateias, né? A pessoas que se consideram de religiões de matriz africana, aos próprios espíritas. Quando a gente traz isso e a gente não trata como uma ameaça, esse ciclo de manutenção de poder, de manutenção de regras tradicionais, em contraposição a avanços, inclusive no nosso país, científicos, porque a gente está numa era esquisita de até mesmo negar a ciência. E aqui, como é um ambiente acadêmico, eu até me sinto confortável de trazer exemplos de, por exemplo, de crises, como a gente está tendo agora, de mais isenções, né, de tributos às igrejas,
Enquanto a gente teve, sem muito alarde, sem muito escândalo, suspensões de bolsa CAPES. No ano passado mesmo, um pouco antes da pandemia, as bolsas suspensas para pesquisa e tudo, calhou de vir uma pandemia, né, em um momento em que isso tinha acontecido e a gente se vê prejudicado e a gente perceber por um evento catastrófico, como foi e está sendo a Covid no Brasil, a ausência desses recursos, tanto que foram reinvestidos, foram remanejados e tudo mais. Mas essa contenção de gastos nesse sentido me traz outro argumento. Opa, a minha conexão falhou um pouco, mas acho que vocês ainda continuam me ouvindo. Me traz outro argumento importante de pensar nesse momento, que seria... Peraí, desculpa, eu me desconcentrei, porque está fazendo uma zoadinha aqui de voltando à conexão, perdão. Outro argumento que o senhor trouxe, professor, né, nessa sua abordagem, que eu acho que a conexão da Mariana falhou um pouco. A gente pode aguardar que ela venha, né? Enquanto ela vem, a gente já pode ir fazendo inscrições para as intervenções, certo? Então, saí aqui do computador, Mariana. do celular, porque estava impossível. Perdão mesmo, deixa eu só colocar vocês no vivo a voz, perdão. Mariana, enquanto você se reconecta aí, eu estou falando que a gente já pode fazer inscrições para perguntas e para interlocuções, certo? Eu também já vou me inscrever. Muito bem. Aí eu queria só... A gente vai na... Tá, Mari, você faz... Eu já estou... Enquanto você estava se reconectando, eu disse para as pessoas que já podiam se inscrever, certo? Para fazer as perguntas e as intervenções. Então, eu queria a Jéssica... Aí eu passo para você e eu já vou anotando aqui, tá bom? Bom, a Mariana realmente está... Mari, tenta se reconectar, Mari. Sai e entra, que eu vou... Olha se assim deu certo. Tá voltando. Se você não conseguir, a gente já pode pular um pouquinho para o segundo momento. Dá para me ouvir agora? Tá tudo ok? Estamos lhe ouvindo. E só para terminar a nossa fala, né? O professor Alexandre colocou como um argumento que eu acho até bastante possível, de não ameaça, né? Não de não ameaça, mas de não tão grande ameaça como muitas pessoas tentaram. Que eu entendi disso, né? Que ele colocou muito bem colocado. Ele colocou como eu acredito que sim, certíssimo, mas até onde a educação também não nos doutrina religiosamente, até onde a educação também não impede que esse Estado seja realmente neutro, entendeu? Até quando a educação mostra que ele traz questões morais e religiosas, não que a política também não seja responsável de trazer questões de paz, mas questões religiosas diretamente para essa manutenção de poder. É isso. Aí agora eu pergunto. Obrigada. Obrigada, Mariana. Parabéns pela sua intervenção. Foi muito bom. Fez excelentes provocações aqui. Nós tínhamos 2 pessoas inscritas, só que uma delas, eu não tenho registro aqui o nome de quem seja, então eu vou... A Jéssica é a segunda pessoa. A primeira é essa primeira pessoa que aparece aqui para mim. Daniele Silva. Aí você diz seu nome, tá certo? Daniele Silva, professora, a segunda pessoa que está com a mão levantada. Niele. Mas tem... então a gente começa, Mariana. Niele começa, depois a Jéssica. Antes de eu passar, deixa eu fazer logo a minha, que aí eu prometo fazer só a minha interlocução bem rápida,
e aí a gente, porque também eu não queria monopolizar um pouco, deixar que os convidados também participassem. Alexandre, me incomodou muito essa sua fala de dizer que é histerismo intelectual, sabe? Eu acho que não é histerismo intelectual, não. Muitos intelectuais vêm alertando isso, para esse risco. Essa é uma relação, de fato, muito perigosa. Talvez a gente não esteja no momento apocalíptico ainda, mas estamos à beira dele. É um olhar meu, né? Porque nós teremos um ministro do Supremo terrivelmente evangélico, nós temos política, uma relação íntima. E você falou uma coisa muito interessante. Você disse exatamente em que lugar tem que estar as coisas. A religião, ela é do campo da esfera privada, e a política e, obviamente, o Estado na esfera pública. Então, essas duas esferas, elas podem se intercambiar em algum momento, mas a gente não pode fazer com que a esfera privada tome de assalto a esfera pública. Né? Eu acho que esse é meu risco e essa é a minha colocação. Então, Mariana, vamos passar para os convidados que estão inscritos. A Jéssica primeiro, ou a Niele é o nome? Daniele. Acho que é Daniele. Daniele. Daniele, é você, depois Jéssica. Professora, eu acredito que eu vou deixar, talvez, a Jéssica falar primeiro, porque a Daniela, eu não estou bem segura se ela quer perguntar aqui, ao vivo, falando, ou se ela se sente mais à vontade de escrever, porque ela perguntou se poderia ser das duas formas. Vou perguntar aqui, Mariana. Falar primeiro. Ela vai perguntar, Mari. Ela vai perguntar. Pode falar, pode ligar a câmera, fica à vontade. Boa tarde a todos. Mariana, eu vou falar por aqui, que eu acho que às vezes a gente explica melhor, né, o que quer perguntar. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Nós tivemos, de uns anos para cá, nesses governos progressistas, né, um fortalecimento das políticas de ingresso nas universidades de grupos considerados minorias. Né, de 15 anos para cá, 17 anos para cá, pesquisas mostram um aumento de negros nas universidades, né, de homossexuais, de oportunidades para essas minorias nas universidades. Ironicamente, a meu ver, mais de 15 anos depois do início desse movimento, né, de integração, voltamos a um governo conservador, negacionista da ciência, e que a gente percebe nitidamente que o objetivo mesmo é enfraquecer a laicidade do Estado, né? E seria praticamente o sufocamento dessas minorias. Eu queria perguntar, assim, a vocês, né, aos professores, se nós poderíamos dizer que nossas universidades falharam, né, até certo ponto, nesse papel de fortalecer a ciência como base de produção de conhecimento e fazer com que esse conhecimento traga benefício social, intelectual e econômico para a sociedade, né? Porque a gente falou muito, vocês falaram muito a questão histórica, né? Que realmente, se a gente olhar para trás, a gente observa, a gente percebe o que está acontecendo hoje. Esses levantes de direita, né, no mundo todo aconteceram em vários períodos da história da humanidade. Então, assim, na história da sociedade moderna, né, eu diria. Então, assim, podemos dizer que nesse momento no Brasil, as nossas universidades, elas tiveram certa responsabilidade, né, nesse aumento, nesse pensamento de conservador no momento? Eu, particularmente, Daniele, eu acredito que a gente tem que levar em consideração algumas questões. A primeira delas é que o papel dos intelectuais no Brasil é radiografado pelo poder que ocupa hoje a gestão do Estado brasileiro como sendo marcadamente dominado por pensamento de esquerda. E, portanto, as nossas universidades, os nossos intelectuais são sempre avaliados como estando do outro lado, em função do papel progressista das nossas universidades e do nosso ensino de nível superior. No entanto, o que os intelectuais
tem feito e contribuído para a formação de uma massa de cidadãos conscientes no Brasil, efetivamente está muito atrás daquilo que se conquistou em outros lugares, inclusive na própria América Latina, como no Uruguai e no Chile. Mas eu entendo também que a universidade não é autônoma, ela não é livre, ela depende de dinheiro, ela depende de fundos, de orçamento. Então, de alguma forma, a orquestração do poder pode afetar muito o alcance do braço da universidade, sobretudo no seu papel de conscientizar, de alcançar mais e de fazer mais, uma vez que esse trabalho de consciência, de formação produzido pelas nossas universidades, efetivamente que é um trabalho pago, é um trabalho que requer orçamento. Eu diria que os intelectuais no Brasil têm atuado de forma singular no estandarte, no lugar destacado de chamar a atenção, de despertar a sociedade brasileira para males, para graves problemas no desenvolvimento da política nacional. Agora, nós temos uma universidade precarizada, nós temos uma estrutura acadêmica muito mal vista e pouco vista pelos recursos públicos, e me parece que a estrutura material que nós possuímos, ela não permite que se faça mais. Eu, particularmente, entendo que, com as condições que nós temos e vivendo dentro da ideologia política que nós temos vivido na maioria dos anos de vida desse Estado, na verdade, não se podia esperar muito do papel dos intelectuais no Brasil na construção de uma cidadania consciente, esclarecedora, em relação a esses entraves que a universidade brasileira, além de toda a dificuldade que ela tem para desenvolver um papel de consciência, de espaço de pensamento, mas de lidar com condições extremamente precárias para desenvolver o seu trabalho. Eu penso que nesse momento, Cruz, assim, apontar a universidade e indagar se ela não falhou, eu acredito que ver apenas um pequeno fragmento da realidade, da situação e do problema. Obrigada, professor. Excelente resposta. Jéssica, né? Jéssica, depois o Glastone. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, sim. Bem. Ótimo. Boa noite, professor Alexandre. Boa noite, Mariana, professora Lídia. A minha questão a minha observação de base, de acordo com o professor Alexandre, né, que ele discorreu um tema muito importante. Professor, isso tira até os direitos fundamentais a qual está lá alencado no artigo 5º da Constituição Federal, de alguns grupos que caracteriza no nosso Brasil um país laico. Talvez a voz de expressão que não pode se manifestar, que pode até virar um pressuposto ao extremo isolamento de ideologia do conservadorismo. E, querendo ou não, cada dia que passa, aumenta a divisão extrema, a falta de respeito a cada cultura e a cada história, e etc. Aí eu pergunto, como conscientizar a população para o despertamento, para novas gerações, para que o nosso país possa permanecer um país laico e não caminhando para um país totalmente direcionado a uma religião, a uma visão? Olha, se a gente considerar a história, os estados religiosos que a história aponta, revela, o Estado de Israel, os Estados Árabes, eles possuem uma singularidade. Há um fenômeno que a gente poderia chamar de unidade cultural. São países que afunilam em corredores culturais que permitem uma certa uniformidade comportamental absurda. Todos os estados religiosos têm esse traço singular na sua estrutura histórica e cultural. Nós somos uma sociedade multiculturalista. Para você ter uma ideia,
a ideia de um Estado dominado por dogmas religiosos não é aceita sequer dentro da igreja evangélica como um todo. Movimentos de progressistas, pró-Lula, pró-isso, pró-aquilo, afloram. É porque esses movimentos eles não têm financiamento público, não estão ligados nem ao Senado, nem à Câmara dos Deputados, não são alimentados por dinheiro público ou por qualquer tipo de adereço partidário. Mas eu diria que a ideia de um Estado dogmaticamente influenciado por uma catequese cristã evangélico protestante, isso não é aceito sequer pela igreja protestante. Eu digo para vocês que, durante o período em que a igreja católica cristã esteve, através do padroado, assumindo concomitantemente o poder no Brasil, um Estado religioso não foi possível nessa época, e quando o Estado teve que se decidir pela igreja ou pela maçonaria, ele acabou desgostando profundamente os interesses religiosos. Então, eu volto a dizer, quando a gente fala de um Estado religioso, nós nem sequer estamos falando de um Estado que oficializa uma religião, porque quando ele oficializa uma religião, ele permite que as outras se manifestem dentro de certos critérios bastante limitados. É essa a diferença entre o Estado religioso e o Estado que adota uma religião oficial. Então, durante o apogeu da doutrina católica, exercendo e controlando as posições estratégicas da vida política brasileira, esse Estado religioso não conseguiu se consolidar. É claro que hoje nós olhamos muito para o protagonismo protestante em relação ao protagonismo católico. Trata-se de uma manifestação mais articulada, mais violenta, mais nervosa, mais histérica. Mas eu volto a dizer, não existe homogeneidade nessa visão, nem dentro das igrejas evangélicas, porque muita gente diz que esses líderes não representam, e não representam mesmo pela segmentaridade do que é o protestantismo, não somente brasileiro, mas no mundo inteiro. E isso torna o protestante protestantismo. Você está entendendo? Eu imagino que para que você tenha um Estado religioso, você tem que ter unidade cultural. Você tinha isso em Israel. Você tem isso nos países árabes. Você tem alguns lugares identificados dentro da nossa geopolítica mundial, que permitiriam isso. Por exemplo, falar de um Estado islâmico, que, na minha opinião, não se pode falar de um Estado islâmico. Mas onde você tem a possibilidade de um Estado religioso, você tem que ter unidade cultural. O Brasil é uma diversidade tão absurdamente variável e rica, que eu imagino que a possibilidade do advento de um Estado religioso, com todas as exigências necessárias e condições necessárias para que um Estado desse seja instituído e sobreviva, eu, sinceramente, esses conflitos, esses protagonismos que nós estamos vendo, beneficia uma igreja acolá, facilita uma coisa a outra, não permite a aprovação de uma lei. Isso me parece que fez parte de toda a nossa história política, e não é a primeira vez que isso acontece. Portanto, eu acho que a gente precisaria ter um pouco mais de cautela, atuar contra o fortalecimento dessa visão tacanha, que consegue se mostrar em função do lugar estratégico que ocupa, mas eu diria que a mais estratégica e importante lugar de definição da vida política da sociedade não está em Brasília, nem nas instituições, mas está na grande sociedade que esse povo brasileiro é. Eu imagino que a gente precisaria analisar toda essa situação com maior cautela, pôr o termômetro debaixo do braço durante várias vezes, para que a gente possa termometrar e entender, de fato, com que tipo de fenômeno nós estamos vivendo. Mas elementos que podem nos afirmar que nós estamos na iminência de tornar o Estado brasileiro um Estado religioso, eu acho que essa é uma realidade bastante improvável. Pela natureza da sociedade que nós temos e pela fragilidade de um movimento que está se aproveitando de uma onda, que está se aproveitando de uma moda. Se vocês estudarem e lerem material produzido por protestantes que estão se graduando mestres e doutores, e por gente que tem estudado o islamismo no Brasil, esses trabalhos mostram que a nova geração não pensa igual a esta geração que está dando essas cartas e querendo transformar o Brasil numa paróquia. Os novos protestantes, os novos evangélicos, não estão afirmando essas mesmas verdades. Esse pessoal está indo para as igrejas e está com o celular ligado o tempo todo, pouco importando com o que está acontecendo na liturgia.
E estão negando todos esses comportamentos tacanhos, porque toda essa visão política, ela advém de um pensamento absurdamente dogmático em função de uma leitura de fé que não tem nada a ver com a fé verdadeira do Cristo, como a Mariana acabou de propor. O que está havendo aí é uma verdadeira falsificação da fé, e me parece que a própria igreja evangélica já percebeu dessa loucura. É uma insanidade o que a gente está vendo no papel desses líderes, desses poucos líderes, que conseguem ter uma imagem enorme em função dos lugares estratégicos que esses caras estão ocupando. Até porque gente virtuosa, me parece que se recusa a ocupar esses lugares. Quem ocupa são os picaretas, que pelo lugar que ocupam tem a possibilidade de fazer com que milhões de pessoas escutem a sua voz e dando a entender que a igreja toda está caminhando nessa direção. Eu acho que a cautela não é perder de vista uma possível ameaça, eu não acho que esteja errado pensar uma ameaça, mas eu acredito que a gente precisa ter dados, ter elementos, a gente precisa ver o termômetro subindo para poder dizer, está realmente com febre, vamos levar correndo para o hospital, para um atendimento de emergência. Ótimo, professor. Eu até, assim, alguns os pontos que o senhor abordou, eu concordo que, infelizmente, por exemplo, eu estou vendo bastante, assim, nitidamente, uma divisão de, como é que eu vou dizer, de irmandade, tipo, um apoiar o outro. E estou vendo mais exclusão de grupos, de cultura, em questão a isso. E aí eu vejo que a maioria, ela segue uma ideologia da cúpula, e não a ideologia, tipo, que tem que respeitar um ao outro, a cultura, cada povo. E isso traz uma certa preocupação que fere até os direitos humanos, né? As nossas garantias fundamentais. Enfim, as minorias, os grupos, por exemplo, os negros, os índios, e etc. Porque se a gente for parar para analisar, tem, de alguma forma, os direitos deles sendo retirados. Por exemplo, a voz, a expressão, né? E, enfim, só que está estampado por aí, né, estampados nos jornais, praticamente, no dia a dia, são os direitos violados, os nossos direitos violados, porque, infelizmente, a maioria que segue uma religião, por exemplo, os cristãos, né? Vamos supor, o cristão votou em tal partido porque o fulano é pastor. Aí a pessoa não pensa que, tipo, o outro pensa no direito do outro, a voz da expressão de outra cultura, de outra religião, não pensa. Só pensa naquilo, só pensa nele. E aí ele não tem aquele pensamento, tipo, de expandir a conservação de um pensamento de expressão de liberdade, mas acaba que um poder político, uma religião influencia várias pessoas que não têm conhecimento, né, da política, porque várias pessoas não têm conhecimento da política, como se desenvolve, como é toda a estrutura por dentro. Enfim, ela acaba indo que vai deixando levar de acordo com aquela religião, excluindo assim os outros grupos, as outras religiões, as outras culturas, e de maneira ou outra vai perdendo esse brilho, essa emoção que é o nosso país brasileiro, né?
esse calor. E ultimamente eu vi últimas eleições a amizade sendo desfeita por conta da política e religião. Isso é muito triste para a nossa realidade. Então, assim, em meu ver, eu acho que falta mais educação, mais conscientização para todas as esferas, classes sociais. Perfeito. Bem, obrigada, Jéssica. Nós temos o Glastone inscrito. Mariana, daí a gente vê quem é que está mais inscrito, porque tem uma pessoa aqui que eu não consigo reconhecer o nome. E aí vamos ouvir o Glastone, né? Que já também levantou a mão, já tem um certo tempo. Lídia, seria interessante a gente Então, aí eu acho fazer bloco. A gente tinha que limitar o tempo. Às 18h30 eu tenho que iniciar uma aula remota. A gente tinha que limitar o tempo e as pessoas assim serem bem objetivas nas suas colocações. Pronto, vamos fazer assim, vamos fazer um bloco, Alexandre, e aí a gente tenta pedir o máximo de objetividade e aí passa para você, tá certo? Ótimo, perfeito. Eu queria ouvir o Glastone agora. Pronto, então, boa noite a todos. Eu vou ser o mais objetivo possível, até mesmo porque boa parte daquilo que eu ia falar, o professor Alexandre, agora na sua resposta, acredito eu que para a Jéssica, falou. E dizer também que eu não me sinto muito confortável de falar aqui, certo? Eu acho que não seria um ambiente ideal para mim, mas enfim, porque eu não estou vendo as pessoas. Eu queria dizer o seguinte, eu concordo com o professor Alexandre no que ele diz, no que ele se refere a não acreditar que nós podemos ter essa quebra do Estado laico. Eu concordo com ele. Agora, eu também concordo com a professora Lídia que talvez a expressão... como foi a expressão que o professor usou? Não sei o que é intelectual, desculpa. Histeria intelectual. Histeria intelectual talvez não seja essa realmente a expressão mais correta para ser utilizada, né? Mas assim, por que eu estou dizendo isso? Porque eu convivo pessoalmente nesses dois círculos, no círculo protestante e no círculo político. E eu posso dizer o seguinte, me deixa muito preocupado quando praticamente todas as pessoas que falam de intervenção da religião no Estado, a quebra desse Estado laico, o risco do Estado laico, enfim, quase todos usam apenas a igreja protestante, a igreja evangélica, como o risco, como o perigo. Se nós formos voltar no passado, a igreja católica, e eu não estou aqui criticando a igreja católica, por favor, mas a igreja católica, ela se empoderou muito mais da questão política do que a igreja protestante. E hoje, como o próprio professor Alexandre falou, temos aqui no Brasil mais católicos do que evangélicos, do que protestantes. E uma uma expressão que o senhor usou, professor Alexandre, que eu vou, na minha opinião, pelo meu conhecimento, eu vou refazer, eu vou retificar. Que seria o qual? O senhor usou a expressão unidade cultural, que o senhor não acredita que podemos ter essa quebra do Estado laico por conta das igrejas protestantes serem muito segmentadas, e eu concordo plenamente, é exatamente isso, elas são muito segmentadas, mas o que falta, a palavra, no meu entender, não é unidade cultural, é unidade doutrinária. Essa falta de unidade doutrinária é que faz com que elas se dividam em dezenas aqui no Brasil, e que, por conta disso, elas não conseguem realmente se unificar em torno de um propósito único para poder um dia tomar o poder.
E a gente está chegar ao poder, né? E a gente está tomando muito como exemplo esse governo atual. E esse governo atual, alguém comentou aí, ele realmente não tem absolutamente nada de cristão. No meu entender, o que existem são lideranças cristãs, políticas, usando o cristianismo para chegar ao poder e se aliaram a uma pessoa que também pensa como elas e que usa esse viés cristão, religioso, para se manter no poder. Então, eu fico assim um pouco desconfortável quando eu vejo as pessoas associando a questão de quebra do Estado laico apenas ao protestantismo. Porque não é. Não é. Eu sou do meu protestante, e como eu falei, eu também tenho o meu círculo político, e eu posso garantir a vocês que uma boa parte dos protestantes hoje não seguem essas ideologias de o meu pastor vai ser candidato e eu voto nele porque ele é meu pastor. Não. Muitos dessa nova safra de protestantes são pessoas que questionam, que pensam e que não vão realmente nessa onda de porque o meu líder tá lá na frente, o meu líder pediu voto, eu vou votar. Era isso. Mariana, depois a gente passa para o Alexandre, devido a essa questão do tempo, né? É até interessante que ficasse definido dessa forma, porque eu pude fazer algumas anotações muito interessantes sobre as colocações dos colegas. Foram ótimas as colocações de todos eles. E, assim, eu vou começar dizendo que eu não esperava menos, porque é um assunto muito polêmico de discutir, e eu fico muito feliz que tenha tido esse contraponto, porque eu acredito que nessa discordância a gente cria, sim, um mecanismo de um pensamento mais crítico, de uma análise mais profunda, analisando dois lados, o que cada um sente e pensa a respeito desse nosso momento político. E assim, eu vou fazer algumas interferências para que o professor Alexandre possa finalizar. O que eu notei muito, na opinião, muito bem colocada, e eu concordo em grande parte com o professor Alexandre em muitas coisas que ele colocou, é que tenta fazer uma coisa que eu chamei aqui, como se fosse, como também o Glastoney, né? Como se fosse uma proteção da pessoa evangélica, né? Do indivíduo evangélico, do religioso evangélico, como alguém que não faz parte, que não se sente representada por esse movimento político. Quando a gente coloca a religião evangélica nesse enfoque de debate, a gente coloca não pelo risco maior ou menor que ela oferece do que a religião católica ofereceu. Ele tem toda a razão no mundo quando ele fala das atrocidades cometidas pela religião católica. A gente coloca a religião evangélica como enfoque nesse momento pela representatividade que ela está tendo sobre toda e outra qualquer religião. Porque ela tem se movimentado naquele grupo de pessoas que está no poder de forma a, na minha opinião, manter esse poder e trazer essa influência evangélica para isso. O Glastoney colocou uma coisa muito bem colocada, e eu também tenho essa sensação, que é a nova safra, ele usou essas palavras, protestante, não pensa como essas pessoas e não age como a antiga safra que votava pela influência do pastor, que voltava pelos conceitos bíblicos que alguém se propunha a defender caso eleito. E, assim, essa nova safra, eu também enxergo ela, assim, pessoalmente, né? Claro que a minha opinião bem minha, né? Pelas pessoas que eu conheço, realmente essa nova safra
não é como a, né? Mas quando a gente fala em nova safra, a gente implicitamente reconhece que tem uma safra antiga que se comportava e que ainda é manobrada nesse sentido. Na minha opinião, ainda existe uma safra antiga manobrada nesse sentido. E eu fiz outra colocação aqui, que esses políticos, que não representam grande parte das pessoas que estão discutindo aqui, eles usam bases ideológicas da religião, essas regras, para como se fossem na promessa de usá-las para a manutenção do bem comum. E o mecanismo responsável pela manutenção do bem comum no Estado brasileiro não é a Bíblia. Por mais valor que eu, como Mariana, como cristã, posso dar à Bíblia, mas o mecanismo responsável por essa manutenção do bem comum é a Constituição Federal. Então, assim, a gente coloca o evangélico, por exemplo, como enfoque, e eu vou trazer uma provocação bem atual. Quando o presidente coloca que o Brasil está acima de tudo, patriota, lindo, perfeito, e coloca Deus acima de todos, mas o Deus dele. Então, como é que eu pego um Estado neutro, laico, e coloco Deus acima de todos? Então, até de todos aqueles que não acreditam nele, como que eu posso ter isso como base política, como maioria política, e não acreditar que eles usam desses artifícios de manutenção de poder religioso para alcançar esses cargos e a manutenção desses cargos, quando o principal e o único, assim, que eu ouvi pouquíssimas propostas reais, em plano de proposta, pesquisei mesmo, estudei sobre plano de proposta do governo atual, mas quando o principal enfoque foi Deus acima de todos, como não ver essa ameaça? E eu acho que ela tem que ser enxergada, e essa ameaça, ela deve ser combatida pelo Estado. Não digo que a religião deve ser combatida pelo Estado. É nosso direito, garantido na Constituição, a liberdade de culto, certo? Inclusive de não culto. Então, assim, no que você coloca uma ideologia como base e como, né, quando você coloca várias pessoas e forma você nunca ouviu falar em bancada católica, por exemplo, mesmo que já tenha existido. O professor Alexandre, outra coisa que ele falou, que eu já estou finalizando, muito interessante, é que ele fala que sempre ocorreu isso, de direita e esquerda estarem se atacando, graças a Deus. Isso que torna o nosso Estado democrático e tão rico pela nossa diversidade cultural e nossa diversidade de pensamentos e posicionamentos políticos. Mas religiosos são esses separados. E para finalizar minha fala, eu quero parabenizar a aluna que perguntou sobre as universidades, se elas têm falhado ou não. Eu acho uma pergunta muito bem sacada e muito bem colocada aqui no debate. E eu, à luz, né, do esclarecimento do professor Alexandre, concordando com ele, vou dizer que os professores não falharam. Eles foram brilhantes e têm sido brilhantes e incansáveis na tarefa de educar universitários que não têm nenhum tipo de base de educação política, porque a cada dia a gente tira mais essa base de educação política das nossas crianças, das nossas escolas, né? Então, eles têm sido incansáveis em educar politicamente, de uma forma nas universidades. Porém, ele falou uma coisa, não me incomodou na fala dela, me incomoda no contexto geral, do sentimento geral. Ela colocou que trouxe muito